dia e a eterna paz do Senhor. Queridos, quando tratamos sobre o arrebatamento da igreja, podemos ver algo impressionante. Jesus vai vir buscar a sua igreja e não vai deixar de recompensar ela, mas Jesus recompensará cada um segundo as suas obras do que fizer por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, tudo que o homem fizer será recompensado. Existem alguns tipos de coroas que Jesus tem preparado para entregar aos seus servos. Nós sabemos pela palavra de Deus, como eu falei, que depois que o cristão ele for arrebatado, ele será trazido à presença de Cristo. Cristo estará sentado no seu tribunal. Em grego, esse tribunal significa berna. Esse tribunal é para ser examinado e recompensado. Será examinado e recompensado de acordo com as suas obras. Esse não é um tribunal como o de Pilatos, mas é semelhante à junta examinadora nos Jogos Olímpicos gregos, a qual o vencedor vinha para receber o seu prêmio. Então veja que não será um tribunal semelhante a Pilatos, mas será semelhante aos Jogos Olímpicos gregos, qual o vencedor vinha para receber o seu prêmio. Essa será a hora da recompensa. Jesus voltará. Quando Jesus voltar, ele disse que esquecido venho e o meu galardão está comigo. Então, se Jesus está com o galardão, ele trará e dará aos seus fiéis na sua vinda. Quando olhamos coroas, a significância do termo reside no fato de que coroas são símbolos de realeza e os santos vão reinar com Cristo. Nós estaremos lado a lado com o Senhor, reinando no reino eterno de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Se nós iremos julgar o mundo, imagine as coisas mínimas, será que não somos também capazes de julgar? A Bíblia diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos aqui que os fiéis irão reinar com Cristo, trata do reino milenar que se estabelecerá. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. As posições de honra para os crentes no reino vindouro serão determinadas pela fidelidade. Então, se o crente viver uma vida em fidelidade, em santidade, Deus vai honrá-lo conforme tudo que for feito. Deus não vai deixar ninguém isento, não,
mas todos serão recompensados segundo as suas obras. Consagração e comunhão com Ele e devoção a seu serviço, que demonstram na sua vida aqui na terra. Então temos que ter consagração e comunhão com Cristo e devotar ao seu serviço e ter uma vida voltada ao seu querer. Aqui na terra temos que ter uma vida devotada ao querer de Deus. Não podemos nos isentar da vontade do Senhor, porque Deus tem observado cada servo seu. Em Romanos capítulo 8, versículo 17, uma distinção é feita entre nossa herança como filhos de Deus e a nossa posição de co-herdeiros com Cristo. Se nós, como filhos, somos logo também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, que também com Ele sejamos glorificados. Padecemos nessa terra aqui em vida, aqui enquanto estivermos na terra, mas também é certo que com Ele seremos glorificados. Então a igreja não ficará nessa vida vaga, não. Deus dará a vida eterna. E essa vida eterna será desfrutada com Cristo. Ser um herdeiro de Deus é herdar as coisas que Ele preparou para nós. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração humano, é o que Deus preparou para o que nele o ama. Então Deus tem preparado coisas extraordinárias para o seu povo, para todos que servem a Deus. O Senhor tem preparado algo grandioso. Podemos ver que Deus preparou um lar celestial e sua glória. Coisa maravilhosa. Nós seremos co-herdeiros com Cristo se sofremos com Ele. Ele recebeu uma recompensa especial por seu sofrimento e estará sentado no seu trono, reinando por 1000 anos aqui na terra. É o reino milenar de Cristo aqui na terra por 1000 anos. Nós teremos o privilégio de compartilhar este trono e de reinar com Ele, se sofrermos com Ele. Tem pessoas que não querem sofrer por causa de Cristo, por amor à obra de Cristo. Como é que você quer desfrutar das bênçãos de Cristo se você não quer sofrer por causa da sua obra? Se sofremos com Ele reinaremos. O sofrimento não é em vão, o sofrimento Deus irá recompensar cada um segundo as suas obras e iremos reinar com o Senhor Jesus. Esse sofrimento nem sempre significa o sofrimento físico. Pode ser opróbrio, vergonha, entre aspas, por causa de Cristo, como o escritor dos Hebreus expressa. Podemos em Hebreus, capítulo 13, versículo 12 ao 14. Certo dia, os 12 discípulos vieram a Jesus e perguntaram qual seria a sua recompensa por terem deixado tudo e o seguido.
Pediram se um podia sentar-se à sua direita e outro à sua esquerda. A esse pedido, nosso Senhor respondeu que não lhes poderia dar tal posição, pois essas seriam concedidas por Deus o Pai. É isto que ensina a passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 32 ao 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, seremos declarados dignos ou indignos. Se o tivermos negado diante dos homens, ele terá que nos negar diante do Pai Celestial, dizendo: este homem não é digno de sentar-se comigo no trono. Se o tivermos confessado diante dos homens, ele recompensará ao Pai que nos assentemos com ele no seu trono. Paulo entendeu tudo isto claramente, pois muitas vezes falou da glória vindoura. Em certa passagem ele disse que o sofrimento deste tempo presente não se compara à glória que está por vir. Então, tudo que passamos aqui, Paulo já sabia, porque o Espírito Santo testificava em seu coração que as aflições do tempo presente não haveria de se igualar à glória que haveria de ser revelada, não haveria de se comparar, não tinha como se comparar. Ele até esqueceu de tudo que tinha ficado para trás, a fim de prosseguir em direção ao alvo, pelo prêmio da sublime vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele entendeu claramente que uma recompensa o esperava. Glória a Jesus. Existem vários tipos de coroa, podemos ver a coroa da vida. Esta coroa ela é expressada 2 vezes nas Escrituras. É chamada frequentemente de coroa de Marte. A coroa será dada pela fidelidade até a morte. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Então, todos que viveram a vida para Cristo, passando por tentação, passando por sofrimento, quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida. O Senhor não tem preparado para qualquer pessoa, mas o Senhor tem preparado essa coroa para os que o amam. Se você tem sofrido por causa da obra de Cristo, continue padecendo, sofrendo, porque saiba que há uma recompensa. A coroa da vida está destinada para os que sofrem por causa da obra de Cristo. Todos esses que sofrem, Deus ama. Todos esses. O Senhor tem prometido a coroa da vida. Não é a qualquer pessoa, mas é aqueles que o amam.
Você não pode temer a nada que há de padecer nessa vida. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz: Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então as tentações vêm sobre a vida humana para tentar destruir, tentar fracassar, tentar acabar, aniquilar com a fé. Mas se formos fiel até a morte, receberemos a coroa da vida. O Senhor tem prometido isso. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O povo às vezes refere-se à coroa da vida como vida eterna. Devemos nos lembrar que a vida eterna não é uma coroa, é o próprio Cristo vivendo em nós. A coroa da vida, por outro lado, é uma recompensa especial, possivelmente uma posição de honra no governo de Cristo durante o milênio. Outra coroa que podemos ver que a Bíblia relata é a coroa incorruptível. Essa coroa é mencionada em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 ao 27. O contexto mostra que Paulo está falando de serviço e recompensas. Ele está nos contando o que fez por amor ao Evangelho, para ganhar pessoas para Cristo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 25. Então, os homens correm para conquistar uma coroa. Só que essa coroa é corruptível, é uma coroa que perece, mas uma coroa que é por toda a eternidade a que receberemos. É a coroa incorruptível. Participar de uma corrida e esforçar-se muito para vencer não são figuras da salvação. A salvação é o maior dom de Deus e não pode ser ganha nem comprada. Nos dias de Paulo, os cidadãos gregos, nascidos livres, eram os únicos que tinham permissão para competir nos jogos. Pelas coroas celestiais, somente os nascidos de novo podem concorrer. Então não é qualquer pessoa que tem o privilégio de concorrer pelas coroas que Deus tem reservado. Deus só vai reservar as coroas para aqueles que vivem fidelidade para com Deus. Nós ganhamos a salvação pela fé e depois trabalhamos para ganhar as coroas. A salvação é a entrada para a arena e não o prêmio no fim da corrida. Perceba que nos jogos da Grécia Antiga, aquele que alcançava o objetivo primeiro era o único que ganhava a coroa. Mas na corrida celestial não há competição. Ninguém concorre com o companheiro. A única condição é observar as regras do jogo.
Temos que seguir o que a Bíblia nos diz. Se seguirmos o que a Bíblia nos diz, nós seremos recompensados. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 ao 27 diz: Pois eu assim corro, Paulo falando, não como em meta, assim combato, não combatendo no ar, antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 ao 27. Paulo ele lutava pela salvação. Ele pregava aos outros a verdade de Cristo e também ele queria ser salvo por essa mesma verdade. Ele sabia que ele tinha que subjugar o seu corpo e reduzi-lo à servidão. Esse corpo não tinha que fazer o que ele quer, mas tinha que fazer o que Cristo quer. Paulo conhecia muito bem as regras da corrida. A coroa incorruptível, portanto, é vista como uma recompensa para a vida vitoriosa. É para o cristão que carrega no seu corpo as marcas do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus possa se manifestar. É para aquele que triunfa sobre a carne, pelo poder da nova vida que recebeu quando nasceu pela segunda vez. Era pensando no tribunal de Cristo e nas coroas a serem conquistadas que Paulo dizia manter seu corpo sob disciplina e sem dar lugar para a carne e suas concupiscências. Ele viu a possibilidade de que, depois de ter pregado aos outros, de dizer-lhe como se tornarem filhos de Deus e como viver a vida cristã, ele mesmo viesse a ser reprovado, como eu falei, isto é, que as recompensas designadas a eles lhe fossem negadas. Vale a pena lutar por essa coroa. Não é de se maravilhar que tem escrito: vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensível nos ouvemos para convosco que crestes. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vamos ver a coroa de glória. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória, conforme nos diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Esta é a recompensa de Cristo,
para quem alimenta o rebanho. A recompensa do sumo pastor para todos os fiéis pastores subordinados. Esta coroa de glória também é subentendida em Lucas, capítulo 10, versículo 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuidai dele. Tudo que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. As almas estão confiadas ao nosso cuidado. Espera-se que cuidemos e alimentemos estas almas, não com a filosofia do homem, mas com alimento celestial. Temos que alimentar as almas com a palavra de Deus. Por isso que temos que meditar na palavra de dia e de noite. Que oportunidade para os pastores ganharem uma ótima recompensa. Porém, esse privilégio é frequentemente substituído por uma recompensa que pode ser vista nessa vida presente. Muitos pastores selam suas bocas por causa de uma recompensa terrena, de um grande salário. Que recompensa celestial poderiam ter sido deles? Então, essas pessoas que por recompensa de salário desprezam o pastoreio e passam a pregar uma teologia da prosperidade e passam a viver uma vida insana, uma vida errante, esses não vão receber a recompensa da coroa de glória. Deus quer destinar aos servos seus, aos santos, homens que militam na sua obra. Deus não colocou pastores por acaso, mas cada um será recompensado pelas suas obras. Outra coroa que a Bíblia fala é a coroa de justiça. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, a Bíblia diz: porque eu já estou oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Paulo falou também: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor, quem proclama a vinda do Senhor, quem vive obedecendo o querer do Senhor para um dia estar, ser participante da glória eterna na sua vinda. Jesus vai voltar. Deus ama a todos esses que amam a sua vinda, que proclamam a sua vinda, que vivem obedecendo a palavra em obediência ao querer do Senhor, porque crê na esperança de vida eterna e crê que um dia o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja. A esses que amam a vinda do Senhor, Deus tem determinado e vai derramar sobre a vida de cada um a coroa da justiça. Está determinado para recompensar a cada um destes. Como eu falei, essa coroa ela é para que mostrar uma verdadeira alegria diante da volta do Senhor Jesus.
através de viver uma vida justa. Então, quem vive uma vida observando a palavra de Deus e alegre, contente, porque em breve Jesus voltará, esses irão receber a coroa de justiça. Deus tem preparado para recompensar cada servo seu. Jesus disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Então, o texto de Apocalipse, capítulo 22, é claro, Jesus disse: eis que cedo venho. Por isso que temos que ter vigilância, por isso que temos que estar alerta, principalmente no tempo que tudo está se cumprindo, os sinais da vinda de Jesus estão aí, e o Senhor diz para a sua igreja: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, que cada um fizer, Jesus vai recompensar. Haverá galardão, haverá recompensa para cada servo de Deus. Que Deus continue abençoando a todos, continue meditando em cada palavra que o Senhor vinha ministrar ao meu coração. Eu vou ministrar para os amados irmãos, que todos possam receber essa palavra. Saiba, Deus conta com você. Ele tem a coroa de justiça, coroa incorruptível, coroa de glória. Deus tem coroas preparadas para os seus. Se você ama a vinda do Senhor, tem coroa. Em tudo que você fizer, Deus tem recompensa para a sua vida. Não te preocupe, que Deus continue abençoando a todos. Fique na eterna paz do Senhor.